Agora 6h10. Noticiário Rural. E você ouve agora a segunda reportagem da série Cana, o petróleo verde brasileiro, e conhece um pouco mais as diferentes energias que podem vir dos canaviais. O que se pode fazer a partir da cana-de-açúcar? Açúcar, claro, etanol, aliás, o Brasil é líder nesse segmento, produzindo o etanol mais sustentável do mundo, mas também energia elétrica, diesel, bioquerosene, plástico, ou seja, tudo o que se pode fazer a partir do petróleo. Por isso, não seria exagero dizer que a cana é o petróleo verde brasileiro, com a vantagem de ser renovável, menos poluente, coisa que os combustíveis fósseis definitivamente não são. Até o que antes era resíduo nas usinas, como o bagaço da planta, que é o que resta depois de retirar do seu suco, e o palhiço, que é tudo aquilo que fica sobre o terreno depois da colheita, inclusive a palha, podem ser reaproveitados de diferentes maneiras, como na geração de energia elétrica. E este potencial dos canaviais brasileiros é enorme. O engenheiro civil pós-graduado em energia, Pedro Vale, faz um cálculo interessante. Segundo ele, se fosse aproveitado todo o bagaço da cana proveniente só da safra de 2007 e 2008 no Brasil, seria possível gerar metade de toda a energia produzida pela usina de Itaipu. Com base na produção de álcool da safra de 2007 e 2008 no Brasil, a gente fazendo os cálculos aí, né, a gente teria um excedente de energia elétrica disponível para comercialização se todas as indústrias, se toda essa cana-de-açúcar que foi processada nas indústrias de álcool, o bagaço proveniente da atividade da produção do álcool fosse utilizado para a produção de energia elétrica, o potencial de produção de energia elétrica seria de aproximadamente 7 gigawatts de potência instalada. Isso significa aproximadamente 50% da potência instalada da usina de Itaipu. É um potencial muito alto. Isso não quer dizer que isso esteja acontecendo. Isso está acontecendo em parte. E essa energia elétrica do bagaço é uma energia da melhor qualidade, que possibilitaria a diversificação da matriz energética brasileira e ainda tem a vantagem de não gerar os impactos ambientais e econômicos de uma hidroelétrica, por exemplo, como destaca o gerente de pesquisa e desenvolvimento do CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira, Jaime Fingerhut. O Brasil tem uma produção de eletricidade muito verde, vamos falar assim, muito sustentável, porque ela é baseada em hidroelétricas. Porém, as hidrelétricas demoram às vezes 20, 30 anos para serem construídas e mais 20, 30 anos para darem retorno do investimento que é feito, enquanto que a bioeletricidade de cana, ela pode retornar em 5, 10 anos. É uma coisa espantosa. O professor da Exalc, a Escola Superior de Agricultura, ligada à USP, Tomás Caetano Canavan Ripoli, também destaca que a energia elétrica dos canaviais tem ainda a vantagem de poder ser levada até o consumidor sem desperdício. Você pega 1 megawatt-hora que vem de Itaipu para chegar em São Paulo, você tem quase 10% de perda dessa energia produzida, que custou dinheiro, às custas dos nossos impostos, que é perdida pela transmissão. Com o aproveitamento do palhiço junto com o bagaço nas usinas, e nós temos mais de 350 usinas no Brasil inteiro, a distribuição para cidades próximas não tem nem essa perda. Contudo, a geração de energia elétrica não é a única possibilidade de reaproveitamento dos resíduos da cana. O bagaço ainda pode ser transformado em mais etanol, o chamado etanol de segunda geração ou de celulose. A Petrobras Biocombustíveis tem investido nessa tecnologia. Segundo o gerente de gestão tecnológica da empresa, João Norberto Nochang Neto, com este sistema seria possível aumentar em 40% a produção de etanol, usando a mesma quantidade de cana. Hoje a gente consegue produzir, a partir de 1 tonelada de cana, consegue produzir 86 litros de etanol, aproximadamente. O que a gente espera é, com o bagaço que sobra desse processo,
produzir aí em torno de mais 36 litros, isso seria em torno de 40% a mais de etanol, sem necessidade de fazer nenhuma forma de desmatamento para plantio de mais matéria-prima. A tecnologia para produzir o etanol de segunda geração já existe. O que ainda impossibilita sua produção em alta escala é o custo, como explica a pesquisadora da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Cristiana Machado. Como é um processo com muito mais etapas, acaba sendo um processo muito mais caro. E sendo um processo mais caro, etanol, quando a gente fala em biocombustível, você está produzindo alguma coisa que você vai queimar, na verdade, né? Você vai produzir energia motora, né, para os carros, mas vai ser queimado, não pode ser uma coisa cara. Então, a pesquisa está direcionada para reduzir os custos desse processo. Outro combustível possível de ser produzido com a cana-de-açúcar é o butanol. Ele também não é produzido em grande escala ainda, mas no futuro poderá ser mais uma alternativa à gasolina, como conta o consultor de emissões e tecnologia da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Alfred Zwark. O butanol é um outro tipo de álcool que tem algumas características muito interessantes, né? Ele é muito parecido com a própria gasolina. E da cana-de-açúcar, ainda é possível se produzir outros combustíveis, como o diesel e o bioquerosene. É o que veremos na próxima reportagem da série Cana, o Petróleo Verde Brasileiro. Reportagem Aline Luiz. Agora 6h17, hora do fazendeiro, Inconfidência.